Olá, boa noite. Estou aqui nesse momento, agradecendo em primeiro momento ao convite do nosso amigo Cadu, do Centro Espírita Unidos para o Bem, para que a gente possa fazer no dia de hoje um evangelho e seja transmitido a todos. Então espero que fiquemos à vontade nesse ambiente de prece, de silêncio, de recolhimento, possamos iniciar com uma oração. Nós possamos elevar o nosso pensamento ao Divino Amigo Mestre Jesus, rogando a Ele a proteção e o amparo, esse instante de paz, esse momento de harmonia, em que buscamos nesse Evangelho Redentor a instrução necessária para as nossas vidas, a orientação segura para os nossos destinos. Suplicamos os nossos anjos da guarda que possam estar conosco, que eles possam amparar nossas famílias, os corações que amamos, que energias caridosas e meigas, fraternas e puras possam estar envolvendo a nossa alma, ajudando-nos a absorver tudo aquilo que for transmitido. Rogo na minha pessoa a inspiração necessária, a condução das minhas palavras, para que sempre sejamos coerentes com aquilo que Jesus nos ensina. Com essa prece singela, com essa vibração pela paz no mundo, assim nós damos início a esse singelo Evangelho no lar. Que assim seja. Eu gostaria de escolher uma lição do livro Jesus no Lar, um livro de Néio Lúcio, um espírito abençoado, que escreveu pelas mãos de Chico Xavier. Eu escolhi uma lição de número 6, os instrumentos da perfeição. Mas antes de começar a leitura, antes de ir para a história que Néio Lúcio conta, eu vou ler um pedacinho do capítulo 3 do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Porque essa informação, vejo ela assim de forma necessária para a compreensão mais vasta do que no livro Jesus no Lar a gente vai abordar. Então, em primeiro momento, antes de começar a lição, eu vou ler esse pedacinho. Kardec, no item 8 do livro Céu e Inferno, capítulo 3, ele vai começar dizendo o seguinte: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então aqui ele está falando que a encarnação, a vida material, ela tem um duplo sentido para nós outros. Ela tanto nos ajuda na evolução da intelectualidade, como também ela nos propicia a evolução da nossa parte moral. E quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vê lá que o espírito, ele é criado simples e ignorante, mas ele tem um destino final, que seria a perfeição. E essa perfeição consiste na evolução do intelectual e a evolução moral. A gente alcançar o topo, aquilo que dentro da relativa perfeição a gente pode alcançar. Então essa vida material, ela é muito importante, porque a gente poderia se perguntar, por que a gente não fica só no plano espiritual? Por que a gente, se lá é a verdadeira vida e aqui é a transitória, por que não somente lá? Por que a gente tem que vir para cá e passar por tudo aquilo que a gente passa aqui? Mas como Kardec está dizendo, essa encarnação ela tem um duplo sentido. E quando a gente fala do plano espiritual, por exemplo, na pátria maior, a gente convive com pessoas semelhantes a nós, que vibram nas mesmas ondas de desejos, de sentimentos que existem dentro do nosso coração. Então, quando a gente fala da vida material, a gente vai diversificar um pouco. Se a gente observar o nosso mundo, a Terra, ele é totalmente povoado por criaturas bem diferentes. Então a gente vê culturas diferentes, formas de pensar diferentes, e são essas diferenças que vão possibilitar
que a nossa evolução moral ela aconteça. Porque lá na pátria espiritual a gente poderia sim ficar estudando e aprendendo lá. Mas na Terra, além da intelectualidade que nos é possível desenvolver, ainda tem a questão moral, que é a principal. E Kardec vai explicar por que é tão importante essa encarnação. Ele continua dizendo: a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Então, em síntese, ele aqui está falando o seguinte: olha, é por meio da encarnação, é por meio de vir à Terra, de estar aqui tendo essa oportunidade, que nós vamos nos construindo, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, mas é por meio da exposição às situações, no contato com as pessoas, é que a gente vai ter a oportunidade de estar desenvolvendo em nós as virtudes. Então, se a gente ficasse, por exemplo, isolado, como ele vai falar aqui, e não tivesse contato com ninguém, nós não teríamos condições de evoluir moralmente, de alcançar as virtudes, porque toda virtude é uma construção. Então, por exemplo, quando a gente vê pessoas muito pacientes, elas não nasceram pacientes, elas construíram, edificaram dentro delas a paciência. E isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente olha pessoas assim que se destacam pela moral que traduzem na sua vida, e a gente assim fica desejando ao mesmo tempo adquirir aquela condição. E a gente pode, da mesma forma que o outro conseguiu, está ao nosso alcance a gente alcançar também. Só que para isso a gente precisa das experiências, das situações que vão nos colocar em contato com os outros para a gente chegar e estar construindo isso que a gente anseia. Então, Kardec aqui está falando justamente isso. A vida material vai nos permitir experienciar, e a partir do momento que a gente está em contato com os outros, que seja uma criatura de bem ou um homem perverso, a gente pode ser, porque é a experiência que nos permite alcançar isso. Aí ele continua: para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo isolamento, o bem de si mesmo se anularia. Então, nesse sentido, aqui ele está colocando, olha, se a gente vivesse isolado, a gente não teria nem vício, nenhum hábito ruim, nenhuma virtude. É por meio das experiências que a gente se constrói, para uma direção ou para outra. A gente está vivendo um momento de isolamento social. Só que esse momento de isolamento social, ele é momentâneo, dadas as circunstâncias de saúde que a gente se encontra. Mas a gente deve encarar esse instante como um momento propício para a reflexão das escolhas que até então a gente tem feito, a maneira que a gente tem lidado com a vida. Porque posterior a isso, a vida vai nos convidar de novo a voltar para a nossa rotina, a caminhar nas atividades que a gente tinha, e a gente precisa voltar mais consciente, porque cada experiência guarda consigo um objetivo divino. Deus nos educa, Ele fala pela própria vida. Então, tudo que acontece conosco, a gente pode perceber um diálogo de Deus para conosco. Então, dado essa fala inicial, eu acho que agora a gente pode aproveitar melhor a lição do livro Jesus no Lar. O título é Os Instrumentos da Perfeição. Só recordando, todos nós, na condição de espíritos imortais, precisamos das experiências para a gente alcançar as virtudes. E ser uma criatura virtuosa, ser uma criatura de bem, é o nosso objetivo. Então, essa estrada de desafios, de lutas, ela é necessária para a gente chegar
a esse ponto, né? Então, Neio Lúcio, ele nesse livro, ele faz questão de voltar lá na época de Jesus e de contar um pouquinho acerca de como era o cotidiano de Jesus, mas centrando principalmente Jesus, como ficava na casa da sogra de Pedro, o seu discípulo, Neio Lúcio enfatiza como eram os momentos que Jesus tinha com os que estavam ali. E como ele vai dizer no primeiro capítulo, Jesus convivendo com a sogra de Pedro, com a esposa, com Pedro, com a família deles em si, que eles vão dar início ao que a gente chama hoje de Evangelho no Lar. O primeiro acontece lá naquela época com o próprio Jesus, junto àqueles que ele então vivia por perto. E aqui a gente vai ter uma historinha de Pedro. Alguns podem conhecer Pedro, outros não, mas Pedro tinha um temperamento muito forte. Ele, na maioria das vezes, defendia a sua verdade de maneira muito veemente. Então, aquilo que ele acreditava que era certo, ele ia até fundo, ele discutia, ele queria impor aquilo que ele considerava como certo. Só que é uma característica que Jesus faz questão de burilar, de dar uns toques nele a fim de que ele tivesse um pouquinho mais de atenção. Então, vamos lá para a história. Começa Neio Lúcio. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Então Pedro passou por uma situação que ele se sentiu desconfortável nela, onde algumas pessoas da família dele tinham tido uma postura que ele não aprovou. Então isso deixou ele, de certa forma, bem contrariado, o que acontece com muitos de nós outros, principalmente na família, que é a primeira escola que a gente tem dentro da encarnação, dentro da vida material. A gente pode considerar que é uma peleja legal que a gente tem que passar, porque dentro de casa, dentro da família, a gente está falando de pessoas afins, de almas que a gente desenvolveu um carinho, um afeto já, mas de outras que a gente ainda precisa cativar. E são, na maioria das vezes, essas almas que a gente ainda não cativou, essas almas que ainda a gente tem alguma coisa para reparar, algum conflito para estar solucionando, que a gente tem que ter mais atenção, mais cuidado, porque são essas que vão estar exigindo de nós um pouquinho a mais. Então, ele traz a situação que ele passou para Jesus. Então, eles estavam reunidos lá em casa e Pedro comenta, depois que Jesus lê algumas escrituras sagradas, Pedro ele fala daquilo que ele estava passando. E Neio Lúcio registra, né? Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. E eu até destaquei aqui no meu textinho essa parte, Jesus o ouviu em silêncio, para trazer uma singela reflexão sobre esse ponto em específico. A gente sabe que escutar é uma coisa que às vezes é difícil. Então, existe diferença entre escutar e ouvir. Escutar é você estar atento ao que alguém fala. Ouvir é quando você acolhe aquilo que alguém falou. Então, vamos dizer assim, às vezes quando a gente vai escutar as pessoas, a gente não consegue ouvi-las, porque em alguns momentos a gente está assim, passando
por momentos de tanta ansiedade, tribulação, que o nosso pensamento não para. Então, às vezes alguém chega para conversar conosco, mas a gente está com a mente tão turbulenta que a gente nem consegue prestar a devida atenção no que o outro está querendo relatar para nós. E Jesus aqui ele nos confere a lição. Quando Pedro estava falando a dificuldade que ele estava passando, o mestre o escuta em silêncio. Então é um desafio que a gente tem, ouvir as pessoas que nos cercam, que estão conosco. Às vezes dentro da própria família a gente meio que faz ouvido surdo, coloca uns foninhos e como se a gente desligasse dos outros, não se interessasse pelo que os outros estavam passando. E Pedro veio trazer problema e Jesus escuta em silêncio, atento àquilo que Pedro até então trazia. E Neio Lúcio continua narrando. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? O Cristo está questionando. E aí, Simão Pedro? Eu sei que eles te fizeram isso, mas e você? O que você fez para com eles? Qual foi a sua reação? Qual foi a iniciativa que você teve a partir do momento que o outro ele adotou essa postura? Aí Pedro explica o posicionamento que ele teve. Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Então Pedro, pelo comportamento que ele tinha, pela maneira de lidar com as situações que ele possuía, ele achava que ele estava certo. Então o mal que alguém fez para ele, ele fez questão de revidar, de rebater. E se a gente prestar atenção, é um comportamento que às vezes até de maneira inconsciente a gente adere também. A gente se vota à força e acha que na força as coisas vão acontecer. Só que enquanto o mal ele combate com a força, o bem ele utiliza as ferramentas do tempo e da paciência. Porque são elas que verdadeiramente fazem cada um se colocar no lugar devido. Quando a gente quer que as coisas assim elas se resolvam de uma hora para outra, isso tende a gerar ainda mais turbulência dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada. Então, a gente precisa ter essa atenção a esse pedacinho de Pedro que está dentro de nós, a esse desejo de ter sempre razão, de defender aquilo que a gente pensa acima dos outros, sem um mínimo de sensibilidade possível em relação aos outros. Porque se alguém errou para conosco, é preciso a gente lembrar. Essa pessoa, ela já carrega sobre ela mesma um fardo que não nos cabe pesar mais. Então, quem erra já tem assim, alguma coisa a mais para ter que se preocupar. E se a partir do momento que a gente revida, que a gente vai na mesma onda, ao invés de manter dentro de nós a tranquilidade, por mais que a gente às vezes possa se achar vitorioso, a gente vai ter algumas turbulências no nosso mundo interior. Porque existem leis superiores que coordenam a vida. E essas leis morais de Deus, elas não concorrem para que a maldade prevaleça, para que a ignorância ela continue, mas para que o bem cada vez mais ele seja visto, percebido, sentido e vivido pelas pessoas. Então, a nossa confiança na justiça divina, ela deve vir. Se de alguma forma alguém errou para conosco, é uma questão dele para com ele mesmo. Agora, se a gente resolver catar o lixo do outro, que o outro jogou, aí é uma questão nossa, que aí a gente já está fazendo
é escolha. E os Espíritos nos informam que aquele que revida, ele é mais duplamente, entre aspas, culpado pelo que faz. Porque quando alguém age com você, age contra você, você tem a oportunidade de escolher. E nesse momento, nessa escolha, a gente pode se afundar mais ainda, ou a gente pode mostrar como que as coisas devem acontecer. Porque se me machucou, se foi ruim para mim o que alguém fez, por que eu vou retribuir isso? Se eu não gostei, por que eu vou levar adiante? E às vezes a gente, por comportamento irracional, meio primitivo, meio animalzinho, a gente acaba atacando e criando uma bola de neve. E isso não é bom nem para a nossa saúde emocional, nem para o nosso corpo, porque o nosso organismo biológico, em meio a esses ataques de cólera, de raiva, de estresse profundo, ele sofre. Nosso sistema imunológico, ele sofre bastante com tudo isso. Então a gente se torna mais receptivo a adoecer também. Então revidar as coisas, alimentar o mal dentro de nós mesmos, nos traz prejuízos biológicos. E qual o motivo? Para quê? Então pensemos nisso. Aí Jesus continua. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Pedro respondeu, naturalmente trabalha. Pedro estava um pouquinho irritado, assim, estava meio desconfortável. Aí Jesus continua, com que tornou o amigo celeste bem-humorado? Aí Pedro disse, usando ferramentas. Aí o mestre, conduzindo ele a uma reflexão, ele continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Então, essa parte aqui eu acho ela linda, não só aqui no livrinho, mas principalmente na prática. Porque Jesus ele faz uma comparação. Primeiro ele pergunta, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Ele trabalha usando ferramentas. Então, o carpinteiro tem a sua profissão e ele tem o seu objetivo, que é construir, edificar casas. E da mesma forma que ele precisa de ferramentas, serrote, martelo, entre outras tantas, nós temos também a nossa construção. Conforme Jesus vai falar aqui, é o reino dos céus dentro de nós. Porque se a gente pensar, por que é dentro de nós? Não é fora. Porque Deus já habita em toda parte. Ele já se estende em toda a criação. Ele é onipresente, onisciente. Então, a gente poderia dizer que ele está para todo lado. Só que ocupar espaço dentro de nós vai depender da nossa vontade. Do quanto a gente está disposto a se conectar com Ele. Porque Ele nos respeita. E para estar conectados com Ele, é preciso a gente construir essa conexão. Se Deus é amor, a única maneira de conectar com o Criador é seguir nos traços do amor. Então, qualquer outra escolha que a gente faça, nós teremos dificuldade de sentir a presença dele. Mas não é porque ele desconectou de nós. Não é porque, vamos dizer assim, Deus desligou o Wi-Fi que vai nos impedir de estar assim, acessando a essa internet. Não. É por causa que dentro de nós está populando outras coisas. A gente está ignorando essa presença sublime. Então a gente tem esse objetivo de construir. E a vida material, como Kardec falou, ela é importante por causa que vai nos permitir evoluir em intelectualidade, mas sobretudo em moralidade. E como a gente adentra as portas de um lar, é nesse lugar pequenininho às vezes, ou mais grande, dependendo das casas, é que a gente vai se deparar com as pessoas que na visão de Jesus são as ferramentas para a construção desse reino dentro de nós.
porque é por meio delas que a gente vai ter condição de, a partir das experiências, da convivência, de desenvolver em nós essas virtudes sacrossantas, que são um canal aberto e livre para a comunhão com o Criador. Então essa parte eu acho ela muito, mas muito profunda e que nos cabe estar atento. Quando falhamos, continua Jesus, no aproveitamento deles, ou seja, dessas pessoas, desses corações, quando a gente não faz de tudo para desfrutar da boa companhia, para traçar programas de harmonia dentro de casa, quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida, de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então aqui é como se Jesus estivesse falando assim, olha, no lar, perante as pessoas mais próximas, os corações que estão à nossa volta, a gente tem as ferramentas mais importantes para a construção de nós mesmos. Chico dizia que o amor primeiro ele precisa transbordar dentro de casa para depois ele escorrer para a sociedade e para a vida. Porque se ele não transbordar, como é que a gente vai poder doar um amor que a gente não fez questão de conceder àqueles que estavam à nossa volta? De onde que vai surgir esse amor que a gente não trabalhou por edificar perante aqueles que são, segundo Jesus, as principais ferramentas? E aí a gente vai percebendo a importância desse lar, o quão fundamental, a importância dessa família para a nossa vida e o quanto é preciso que a gente tenha atenção. Porque a gente às vezes pode estranhar um pouquinho, pode ter aqueles momentos da gente olhar e pensar, meu Deus do céu, por que eu vim parar logo aqui? Porque justamente essas pessoas, mas é tudo conforme a necessidade. É tipo assim, um aluno, ele tem as lições para aprender. O professor que conduz o ensinamento, ele vai observando as necessidades desse aluno. Então, se ele vê que ele está com mais dificuldade em alguma área, ele faz questão de reforçar onde ele ainda está com dificuldade. E como a gente falou, para a gente construir, edificar virtudes, a gente precisa das experiências. E a gente precisa, às vezes, de alguns professores. Então, a gente tem também na família professores abençoados ao nosso coração para a gente chegar nesse desenvolvimento daquilo que nos cabe. Jesus continua. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Então aqui ele está falando de alguns exemplos da natureza. A ave tem a sua função. Ela tem aquilo que é esperado dela. E agora Jesus vai falar do homem. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Então, a função de nós, criaturas humanas, é a gente buscar o amor e a humildade, conduzindo esses sentimentos dentro de nós para a construção do bem ao nosso redor. E a partir disso, criar a paz e a felicidade. É para isso que a gente vem na Terra. É isso que Jesus, de certa forma, tá se referindo. Ele está falando assim, olha, o objetivo de vocês enquanto encarnados é esse. É buscar o amor e a humildade. Jesus resume tão preciosamente esse dever central que a gente tem, mas o quanto da nossa vida está afinizado com essa proposta? O quanto de nós encontra-se consciente desse dever? É um questionamento, creio eu, bastante válido para a gente fazer nesse momento de recolhimento que a gente está vivendo mundialmente.
o quanto o bem é meta para a minha vida. Porque a gente sabe que o bem, ele gera outro bem, mas aquilo que seja diferente ao bem não vai nos conduzir aos resultados que a gente gostaria. Então, por que persistir em atitudes que de alguma forma não estão dando resultado? Se a gente sabe que brigar não é o caminho, que é preciso a gente buscar outras ferramentas, por que permanecer nessa atitude, com esse pensamento? Não é o momento de tentar diferente? Dê uma chance para o amor. Dê uma chance. Quem sabe não é dessa maneira que as coisas vão desenvolver-se na nossa vida com mais tranquilidade, com mais perseverança, com mais entendimento. Então, Jesus continua. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Então, são eles as ferramentas para a construção de tudo isso dentro de nós. Enquanto o marceneiro usa as ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. E aqui eu achei a frase mais vital, talvez, desse capítulo. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. Então, é frente às pessoas que às vezes pensam diferente como nós, que às vezes têm comportamentos e atitudes que a gente não concorda, são essas pessoas que, em verdade, elas nos ajudam, se a gente aproveitar, a promover dentro do nosso espírito um estado virtuoso. É tipo assim, são as pessoas difíceis as nossas lições. Então, se a gente conseguir conviver com elas da melhor forma possível, tendo qualidade interior, íntima, a gente pode dizer que a gente alcançou a lição. Porque no contato com o outro, a gente só vai se sentir incomodado se nos faltar alguma virtude. Porque caso contrário, a gente vai viver em paz com todo mundo. Assim foi Jesus. Então, para ele não tinha conflito nenhum com ninguém. Para ele não tinha, em momento nenhum, nenhum mal que o incomodava por dentro. Porque ele já havia construído esse reino. E Deus, que é o centro de vida, já o alimentava. Então, as coisas de fora só nos perturbam por dentro porque ainda nos falta alguma virtude. E é por isso que a experiência é importante. Porque quando incomoda, é que aí a gente tem a chance de perceber aquilo que a gente precisa fortalecer em nossa vida. Então, se alguém é um pouquinho mais bruto, é o momento da gente desenvolver dentro de nós uma fortaleza pessoal. Uma compreensão, um respeito, para amortecer aquilo que possivelmente o outro faça. E assim, Jesus vai falando. Olha, o ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Então, qual que é a maneira mais linda de ser? Falar assim, nossa, eu sou uma pessoa que consegue perdoar. Quando você lidou muitas vezes com a ingratidão. Quando muitas pessoas te decepcionaram. E mesmo assim, você continuou tratando bem elas. Toda virtude a gente só vai alcançar quando a gente souber lidar com os problemas da vida de forma natural. Se a gente ainda não consegue, se as pessoas dentro de casa ainda nos incomodam, ao invés de colocarmos a culpa no outro, atentemos-nos para aquilo que a gente pode aprender. Porque se a gente for para o lado do aprendizado, a gente vai sair vitorioso. Senão, a gente pode até falar assim, não quero conviver. Tudo bem, a gente tem que respeitar quem fala assim, não dou conta, tudo bem. Só que o aluno que não aprendeu a lição, ele pode falar assim, não, essa daqui eu quero congelar. Mas chega um momento que a gente tem que olhar para ela de novo. Então, se nesse momento a vida já faz esse convite, eu acho que é interessante a gente pensar, eu vou esforçar-me para dar conta. Eu vou esforçar-me para alcançar. Só que não é do dia para a noite que as coisas não vão nos incomodar. Mas é consciente do que existe em nós, é que nós vamos estar conseguindo trabalhar mais efetivamente dentro da nossa vida.
Então, aí entra Deus, porque Deus é acima de tudo o nosso amigo. Então você fala: ô Pai, estou com dificuldade com tal pessoa. Toda vez que ela age assim, age assado, eu entro em conflito, me dá vontade de esganar, de matar tal pessoa, de expulsar, colocá-la para fora de casa. Mas é nesse momento de sinceridade com Deus, que a gente reconhece a imperfeição, que o Criador nos sustenta a intimidade. Deus concorre-nos e faz de tudo para que a gente evolua. Então, ninguém é melhor do que Ele para nos ajudar nas nossas dificuldades. Só que às vezes a gente não busca Ele para resolver a questão. A gente mantém ainda esse posicionamento rígido e fala assim: não tem jeito, vai ser para sempre assim. Mas não é. Todo mundo está destinado à evolução, ao progresso. E quando a gente fala assim: não, agora vai dar certo. Quando a gente se esforça para dar certo, a gente vai conduzindo os outros a se melhorar. Porque quanto mais a gente se melhora, a gente instala no ambiente que a gente se encontra uma atmosfera renovadora e transformadora. Então, o nosso esforço faz com que outros corações queridos possam também seguir esse mesmo caminho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por mais que não seja nesse momento aproveitado tudo que a gente faça pelos outros, tenhamos paciência. Sempre as experiências servirão para nós por algum motivo. Então, ao invés de falar assim, que é distante esse parente, perceba que ele é tipo assim, o adiantamento é um supletivo da vida, que vai condensar muitas lições dentro de um curto espaço de tempo. E que quanto mais a gente aproveitar, quanto mais a gente se esforçar, mais a gente vai sair de lá melhor. Pode ser que a gente não resolva todos os conflitos, mas a gente vai sair um pouquinho melhor. E é esse o objetivo que a gente tem. Então, o Cristo continuou para finalizar. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então aqui Jesus está mostrando, olha, aquele que faz a sua parte, ele mais cedo chega a esse resultado final. A evolução, ela está nas nossas mãozinhas. Deus colocou no nosso livre-arbítrio a gente chegar mais rápido ou mais devagar. A gente deve ir com calma, com prudência. O Pai tem todo o tempo do mundo. O amor dele não muda. Mas quanto mais escolhas inadequadas a gente tiver, pior é para nós. Então, a virtude, por mais que se pareça um sacrifício em um momento, é a sustentação de uma alegria que a gente vai experimentar. Coloquemos como meta. Quem sabe, né, dessa forma que as coisas vão começar a tomar outro caminho. Queira ser a melhor versão de você mesmo. Se proponha ao bem. Dessa forma, a gente vai viver em paz conosco mesmo, na nossa família, estendendo tudo isso aos lugares onde a gente passar. Ninguém pode nos dar uma paz que a gente em si não se coloca receptivo a construir dentro de nós. A nossa família, às vezes, vai mudar de roupa, vamos dizer assim, de uma encarnação para outra. Pode ser que a gente tope as mesmas pessoas, por causa de lições que a gente ainda não aprendeu. Mas se a gente fizer o possível, quanto mais amor a gente aplicar, o amor que liberta vai nos conduzir a novas lições, a novos ensinamentos. Então, essa mensagenzinha de Jesus, eu achei ela fundamental. Eu li ela em um momentinho para trás, uns dias para trás, e me trouxe assim importantes reflexões. Já que a gente está confinado, recolhido dentro de casa, tendo que conviver mais com a família, vamos aproveitar o tempo para entender o quanto essas ferramentas que estão à nossa volta, elas são importantes para nós. Cada uma do jeito que é, sem precisar mudar, mas a gente aproveitando o máximo possível para construir dentro de nós a paz, o amor e todas as virtudes que a gente anseia.
Eu agradeço enormemente a oportunidade que foi me dada. Espero que todos tenham uma excelente noite, de muita paz, de muita tranquilidade, e que Deus possa abençoar cada um no seu lar, na sua família, e trazer força necessária para que a gente cumpra o nosso propósito frente aos outros. Muita paz a todos. Muito obrigado.